Oi. Eu sou o Couto e vim falar sobre mais um assunto polêmico, né? Agora é questão de tempo pra me caçarem. Recentemente lançou um vídeo daquele tipo de debate que, bom, todo catálogo do YouTube tem. Um treinador versus 20 gordos. Ou um fã do Doma versus 20 pessoas normais. Ou One Punch Man versus animadores bons. E saiu um sobre um fã da DC versus 20 fãs da Marvel. Eu não irei comentar sobre o vídeo todo, mas sim vou falar sobre uma declaração que diz que o Batman venceria o Homem-Aranha em 1x1. Deixando bem claro que eu sou muito fã dos dois personagens, gosto muito do Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi um personagem que eu me inspirei praticamente desde criança. Sei muita coisa do Homem-Aranha, vi praticamente todos os filmes. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. E tem todo aquele dilema de responsabilidade que faz a gente se identificar com o personagem. E também porque ele é pobre. E com o Batman não é diferença. Ele enfrenta todo aquele dilema de vingança no começo de carreira com o Batman, até ele aprender o porquê que tá vestindo aquele manto, para proteger Gotham da criminalidade e fazer que menos crianças cresçam como ele, órfãos. E também gosto muito do Batman porque ele gosta do Nirvana. Eu gosto muito do Nirvana. Eu até aprendi a música do filme no violão. Something in the way. Relembrando, esse vídeo não tem o intuito de ofender ninguém, nem os caras que fizeram o vídeo, nem os fãs da DC, nem os fãs da Marvel, e esse tipo de coisa. Vou tentar rebater certos argumentos e vou dar um veredito no final sobre essa possível luta. O final do Homem-Aranha é muito maior. Agilidade, super força. O Batman tem o quê? Preparo. Primeiro ponto, preparo. Bom, eu queria deixar uma ênfase, vou explicar bem rasamente o que é o preparo e mais no final do vídeo eu vou explicar um pouco melhor do preparo. Bom, o preparo é nada mais nada menos que o conhecimento gerais do Batman sobre seus inimigos. Ele estuda cada ponto do seu inimigo, armar um plano, uma estratégia e uma forma de usar a fraqueza do inimigo a favor do Batman. É assim que o Batman vence muitos inimigos, não todos, né, porque o Batman é muito forte, também usa muito essa força física, mas em alguns casos ele usa sim bastante desse preparo. E é uma das armas, se não a arma mais poderosa do Batman. Posso estar falando besteira, mas é uma arma muito importante. E o preparo é colocado como se o Homem-Aranha também fosse burro, como se o Homem-Aranha não tivesse tamanho inteligência também. Só para relembrar que o Homem-Aranha é uma das mentes mais inteligentes do universo Marvel. Não é a primeira por conta de personagens como Reed Richards e Tony Stark, mas ele é extremamente inteligente, detalhe, apenas como um adolescente pobre, morando de aluguel e estudante. Vale ressaltar que ele não tem toda a disposição e também todo o tempo que o Bruce Wayne tem, Batman, né, para estudar seus inimigos. Ai, mas o Homem-Aranha não coloca o seu preparo em prática diferente do Batman. Ah, é? Existe um quadrinho do Homem-Aranha em que ele tem que enfrentar e despistar os Vingadores para entregar um dispositivo para seu amigo na universidade. E o Thor dá uma condição a ele que ele tem que se preparar em 12 horas. Ou seja, ele tem metade do dia para sair da casa dele e cair na porrada com todo mundo. E me fala aí quem ganha. Fala aí, fala agora. Esse é um dos diversos casos em que o Homem-Aranha usa o cérebro em vez da força. Pega o jogo de PlayStation 4, tanto de bugiganga tecnológica que o Homem-Aranha tem. Não estou falando que o preparo de um é mais forte ou mais importante do que o outro. Estou falando pra gente levar em consideração os dois tipos de preparo, estratégia e coisa do tipo. O pessoal só liga pro preparo do Batman. Mas de forma ou de outra, o preparo do Batman é bem mais explorado do que o preparo do Homem-Aranha. Apesar de ambos os personagens terem uma definição de preparo bem diferente, o do Batman é superior. Porém, esse negócio de preparo eu vou falar um pouquinho mais pro final do vídeo. Mas e na força? O Homem-Aranha, ele é muito mais forte que o Batman. Sim. Mas o Homem-Aranha ele não é tão mais forte nem que o Capitão América. Segundo ponto, força de ambos personagens. Gostando ou não, a super força extra-humana do Homem-Aranha pesa muito no confronto desse. O Homem-Aranha segura trem em movimento, o Homem-Aranha segura navios partindo no meio, o Homem-Aranha sobrevive a uma descarga elétrica de sei lá quantos milhões de volts. Isso tudo nos cinemas, nos quadrinhos acontece coisa parecida. E você pegar todos esses fatos e dizer mesmo assim que o Homem-Aranha perde pro Capitão América de força. E outra coisa que muita gente esquece sobre o lado do Batman é que o Batman é mestre em mais de 125 artes marciais, coisa que também pesa no combate contra o Homem-Aranha. E apesar do Homem-Aranha ser um baita no lutador, o Batman tem mais experiência em combate do que o Homem-Aranha, mas não muda o fato que o Homem-Aranha tem mais força física do que o Batman. O Homem-Aranha deu conta de 6, todos com poderes. Pô, 6? A maioria era velho, caquético. Ótimo argumento, a não ser que você tire o seu negativo, tire o Venom, Electro, Shocker, Mysterio, Mancha, Craven, Morbius. Estou falido.
Eu não tenho mais nada. E teoricamente esse argumento valeria se a gente for contar apenas o Dr. Octopus e a Abutre, que realmente são mais velhos. Não estou falando que o Batman não soaria vilões do Homem-Aranha. Tem muitos vilões do Homem-Aranha que o Batman soaria com ou sem o preparo. Mas você generalizar os vilões do Homem-Aranha como velhos, caquéticos, é algo bizarro. Ai, que não sei o que, os vilões do Batman são fracos, o Batman tem que lidar com pinguim, charada, etc. Irmão, você já viu os vilões que o Batman vai enfrentar no universo absoluto agora? E tem muitos vilões do Batman que dariam muito trabalho para o Homem-Aranha. Por exemplo, o Bane com sua força física extrema e o Coringa, que seria como um Duende Verde, só que pior, o Coringa acabaria totalmente com o psicológico do Homem-Aranha até ele surtar. O Coringa faria algo tão terrível, tão criminoso, tão perverso na vida do Homem-Aranha que poderia ser comparado ao que ele fez com o Robin. Imagina algo assim, só que ao invés do Robin colocasse uma pessoa muito importante para o Homem-Aranha, como Mary Jane, a Tia May ou coisa parecida. Ele não tá nem aí pra nada, cara. O Venom queria ser o Homem-Aranha, pô. O Venom odeia o Homem-Aranha com todas as forças dele, então não faria o menor sentido ele querer ser o Homem-Aranha. E o único vilão do Homem-Aranha que já quis ser o Homem-Aranha e se conseguiu se tornar Homem-Aranha foi o Dr. Octopus. Exemplo, Homem-Aranha O superior. Homem-Aranha é mais ágil do que o Super-Homem. O Homem-Aranha é mais forte que o Flash. Não. Então o Batman tanca esses caras tudo, por que ele não tancaria o Homem-Aranha? Se a fonte desse argumento que o Batman ganha do Superman foi inspirada em Batman vs Superman de 2016, isso é considerado uma falácia pro universo DC. Primeiro que esse filme nem deveria existir, afinal de contas ele não faz o menor sentido. O Superman farmando aura, Lex Luthor broxante e etc. E tem duas coisas que só comprovam que eu tô falando é verdade. A primeira é que o Batman tem medo do Superman. Ele começa a bater no Superman e quando ele percebe que o soco dele não tá dando efeito, ele começa a andar pra trás com medo. Inacreditável, cara. Primeiramente que o Batman não tem que ter medo do Superman. Apesar do Superman ser um extraterrestre poderosíssimo, o Batman, ele é o medo. Ele tem essa personificação do medo. Ele não tem que ter medo do Superman. Segundo, o Superman cai no mesmo truque de Kryptonita 2 vezes. Ele não enxerga a partir de uma cortina de fumaça, coisa que nas HQs e nas animações é bem diferente. E ele começa a ver um dispositivo com uma fumaça com a cor semelhante à Kryptonita. O que ele acha? Deve ser o Palmeiras. E cai no mesmo truque 2 vezes. Enquanto nas HQs e nas animações é bem diferente. O negócio nas animações e nas HQs é basicamente dois jeitos do Batman ganhar. Ou o Superman tá do mal e o roteiro precisa que o Batman ganhe, ou o Superman não tá levando a sério. E também os Batman não ganham do Flash. E nem tô falando de Wally West e coisa parecida, tô falando do Barry Allen mesmo. Que tem uma parte do vídeo que diz que não tem como tirar o preparo do Batman, a não ser que tire o fato que o Homem-Aranha foi mordido pela aranha radioativa. E isso é algo muito chato. Um negócio que muitos fãs do Batman não entendem é que o preparo não sola toda a ficção. O Batman nos quadrinhos já perdeu com o preparo sim, gente. E, poxa, isso não faz o menor sentido. E um negócio que os fãs do Batman têm que aprender é diferenciar o recurso com o preparo. Uma armadura muito poderosa que o Batman tem, que ele pode usar para esse confronto, não é considerado um preparo, e sim um recurso. Um recurso que o Batman tem para aquela luta. Não só aquela luta, mas qualquer tipo de luta. Preparo é você ter um certo tipo de preparo, tanto intelectualmente, tanto fisicamente, com combate específico. Um exemplo, a armadura Hulkbuster. Bom, o Homem de Ferro fez aquela armadura para uma luta única contra o Hulk. Mesmo ele tendo aquela armadura para conter alguns ataques do Hulk, aquilo não era certeza garantida que o Homem de Ferro ia ganhar. E isso que os fãs do Batman têm que entender, que o preparo do Batman não dá uma certeza que ele vai ganhar. Bom, agora eu vou chegar no meu veredito sobre esse possível confronto. Nós temos 3 ou 2 cenários em que essa luta aconteceria. Um cenário em que o Batman e o Aranha se encontrassem no meio do nada, assim, aleatoriamente, casualmente, e eles teriam que se enfrentar. Gente, não existe um mundo em que o Batman venceria esse confronto. O Homem-Aranha, apesar de não ter tanto shape quanto o Batman tem, ele é mais forte, mais rápido, mais ágil e muitas outras coisas que colocam o Homem-Aranha num patamar mais que o Batman. Porém, se o Batman tivesse todo o trampo de estudar o DNA do Peter para fazer algo para talvez anular seus poderes, uma armadura contra ele, algo que pode prevenir seu sentido aranha, algo que possa atacar furtivamente sem ele ser notado, aí o Batman tinha mais chance de ganhar. Porém, o preparo não é uma certeza absoluta. Outra coisa também, o Decenalta fala que pelo fato do pai do Batman ter sido médico, o Batman poderia ter feito um soro para anular temporariamente
os poderes do Peter, algo que não ia acontecer porque nunca que o Batman ia ajeitar aquilo no Homem-Aranha, o sentido aranha iria prever o que ele ia fazer. E outra, ele poderia sentir a intenção do Batman, coisa que o Tom Holland fez no terceiro filme. Ai, mas ele poderia ter feito como um gás, igual no filme do Superman, e aquilo que não era nem pra ter citado o Superman primeiramente, então não faz muito sentido. Ótimo, vamos dizer que o Batman veio com todo o recurso dele possível. Você acha que o Homem-Aranha também não viria? Sejamos sinceros, o Batman cheio dessa tecnologia dele não ia ser muito justo lutar contra o Homem-Aranha base, né? Primeiramente, o Homem-Aranha não precisaria pegar tanta coisa como o Batman. Se ele pegasse uma armadura de ferro ou até um simbionte, poderia sim colocar ele no mesmo patamar que o Batman luta com preparo. Então sim, o Homem-Aranha é mais forte do que o Batman. O Homem-Aranha com certeza ganharia uma luta mano a mano com o Batman, a não ser que o preparo venha ajudar o Batman a colocar ele numa posição parecida do Homem-Aranha num confronto desse. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo muito difícil de fazer, porque eu gosto muito dos personagens. E, bom, qualquer coisa que eu disse que você tenha discordado, pode dizer nos comentários, eu vou entender super na moral. Ou sugestão de vídeo, pode ser também. Eu vou tentar trazer pelo menos mais 2 ou 3 vídeos a partir do próximo mês. Mas então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal e falou!